Você acordou hoje e olhou para o gráfico, viu uma barra vermelha de 5 minutos e o seu estômago gelou. Você pensou, o mercado está desabando. Você vendeu no fundo. 10 minutos depois, o mercado subiu. Você olhou para uma barra verde e sentiu euforia. Comprou no topo. Meia hora depois, o mercado caiu. Ao final do dia, você se sente como se tivesse sobrevivido a uma guerra de 10 anos. Você está exausto, drenado e provavelmente mais pobre do que quando acordou. Mas, se você afastar o gráfico, se você olhar para o diário, verá que o mercado quase não se moveu hoje. Foi um dia lateral. Um doji. Então, por que você sofreu tanto? Por que você viveu um apocalipse em um copo d'água? Porque você sofre de uma doença cognitiva chamada cegueira temporal. Jesse Livermore, o maior operador da história, dizia: o dinheiro é feito sentando, não operando. Mas ele não estava falando apenas de paciência. Ele estava falando de perspectiva. Você está operando o agora, enquanto os grandes bancos estão operando o mês. E nessa guerra de horizontes temporais, o curto prazo é sempre, matematicamente, a vítima do longo prazo. Hoje, eu vou te curar dessa miopia. Vou te mostrar como a adrenalina distorce o seu relógio biológico, fazendo 5 minutos parecerem 5 horas, e como a única maneira de vencer as máquinas de alta frequência é sendo mais lento do que elas. Para entender por que você termina o dia destruído e sem dinheiro, precisamos primeiro entender a máquina biológica que você está usando para operar, o seu cérebro. O cérebro humano não evoluiu para o mercado financeiro. Ele evoluiu para a sobrevivência imediata na savana africana. Naquele ambiente hostil, o longo prazo era um conceito inexistente. Se você via um predador, você corria agora. Se você via comida, você comia agora. Planejar para o mês que vem era um luxo que a evolução não podia pagar. A incerteza do amanhã fazia com que o hoje fosse a única moeda valiosa. Essa herança genética criou o que a neurociência moderna chama de desconto hiperbólico. Nós somos programados para valorizar irracionalmente uma recompensa pequena e imediata em detrimento de uma recompensa gigante e futura. Nós somos viciados no agora. E o mercado financeiro, especialmente o day trade, é a maior máquina de exploração desse vício já criada pela humanidade. Jesse Livermore, em suas memórias, descreve vividamente como essa armadilha funciona através do mecanismo da fita, o ticker tape. No início do século XX, não havia gráficos de velas japonesas coloridas piscando em telas de alta definição. Havia uma fita de papel que saía de uma máquina de telégrafo, imprimindo preço após preço, cotação após cotação. O som da máquina, tic-tic-tic, criava um ritmo hipnótico. Livermore percebeu cedo que olhar fixamente para a fita criava um transe. Quando você foca sua atenção no movimento tic-a-tic, o tempo subjetivo se dilata. Um movimento de 50 centavos, que no gráfico semanal é apenas uma poeira invisível, torna-se uma montanha intransponível quando visto pelo microscópio do momento. O trader que opera olhando para a fita ou para o gráfico de 1 minuto hoje perde a referência de escala. Ele sofre de uma miopia severa induzida pela proximidade. Imagine que você está com o rosto colado em uma pintura impressionista. Se você olhar a 2 centímetros da tela, tudo o que você vê são borrões caóticos, pinceladas agressivas e texturas sem sentido. Você vê o caos. Você reage a cada pincelada. Você diz: aqui está vermelho, vou vender. Agora ficou azul, vou comprar. Você opera o ruído da tinta. Mas, se você der 5 passos para trás, a imagem se revela. Você vê que aqueles borrões formam um lago calmo em um dia de verão. A cegueira temporal é exatamente isso. A incapacidade de dar os 5 passos para trás. Você opera o gráfico de 1 minuto ou 5 minutos
acreditando que isso te dá agilidade. Você acha que está sendo um sniper, mas a verdade biológica é que você está apenas superestimulando o seu sistema límbico. Cada vela que fecha contra você dispara cortisol, estresse. Cada vela que fecha a favor dispara dopamina, prazer. Você se torna um rato de laboratório em uma caixa de Skinner, pressionando a alavanca, o mouse, em busca de eletricidade. O grande problema dessa compressão temporal é que ela distorce a sua percepção de risco. Quando você está cego pelo tempo, uma correção normal de mercado parece um crash de 1929. O mercado sobe, depois faz um recuo saudável de 0,5% para ganhar fôlego. No gráfico diário, isso é apenas uma pausa para o café. Mas no seu gráfico de 1 minuto, são 10 velas vermelhas consecutivas. O seu cérebro primitivo entra em modo luta ou fuga. Você pensa, vai desabar, preciso sair agora. Você vende no fundo do recuo, movido pelo pânico do curto prazo. 5 minutos depois, a tendência maior, que você ignorou porque estava cego, retoma o controle e o preço dispara na sua cara. Livermore chamava isso de tentar pegar as flutuações. Ele dizia, ninguém consegue pegar todas as flutuações. O homem que tenta fazer isso está condenado. Ele entendeu, perdendo fortunas antes de ganhar, que o dinheiro grande não está na frequência das operações, mas na amplitude do movimento. E a amplitude precisa de tempo para se desenvolver. Existe uma falácia cultural que destrói os traders iniciantes. A ideia de que atividade é igual a produtividade. Em qualquer outra profissão, se você trabalhar mais horas, carregar mais tijolos ou preencher mais relatórios, você ganha mais dinheiro. O esforço é linearmente recompensado. Você traz essa lógica operária para o mercado. Você senta na frente da tela e pensa, se eu fizer 50 operações hoje, eu vou ganhar mais do que se eu fizer apenas uma. Isso é mentira. No mercado, o esforço excessivo é punido. O overtrading, operar demais, é o filho bastardo da cegueira temporal. Como você não consegue ver o longo prazo, você tenta extrair dinheiro de cada micromovimento do curto prazo. Você paga spread, paga taxas, paga slippage e, o mais caro de tudo, paga com o seu equilíbrio emocional. Você se desgasta tentando tirar leite de pedra, tentando encontrar tendências onde só existe ruído aleatório gerado por robôs de HFT, High Frequency Trading. Os algoritmos de alta frequência operam na casa dos milissegundos. Eles são os donos do tempo curto. Eles vivem no agora. Quando você desce para o gráfico de 1 minuto, você está entrando na casa deles, jogando pelas regras deles, com um computador 1 milhão de vezes mais lento e um cérebro biológico cheio de vieses emocionais. É uma luta injusta. É como tentar desviar de balas matrixianas em câmera lenta. Livermore venceu o mercado não porque era mais rápido, mas porque aprendeu a ser lento. Ele desenvolveu a capacidade de ignorar o ticker tape quando ele estava frenético. Ele dizia que precisava se afastar fisicamente das cotações para conseguir pensar. Ele ia viajar de barco, ia para Palm Beach, se isolava em um escritório sem telefone. Ele criava barreiras artificiais contra o fluxo de informação instantânea. Hoje você faz o oposto. Você tem 3 monitores, feed de notícias em tempo real, grupos de Telegram apitando a cada segundo. Você se inunda de agora. Você acha que informação rápida é poder, mas informação sem contexto é apenas ruído. Você está se afogando em dados e morrendo de sede de sabedoria. A cegueira temporal te faz acreditar que você precisa resolver a sua vida financeira hoje, antes do almoço. Essa urgência é o que te faz alavancar demais. Se eu tenho pouco tempo, preciso apostar muito para ganhar muito. E é exatamente assim que a armadilha se fecha. O mercado balança, você é estopado pela volatilidade, não pela tendência, e o seu capital é transferido para quem teve a paciência de esperar o gráfico de 60 minutos fechar. Você precisa entender que o gráfico intradiário é uma alucinação consensual. Ele é um zoom exagerado em uma ferida que nem existe. Enquanto você não aprender a fechar os olhos para o movimento pequeno, você nunca terá a visão necessária para pegar o movimento grande. Você continuará sendo o soldado exausto, lutando uma guerra imaginária contra moinhos de vento, enquanto os generais do mercado movem as peças no tabuleiro real, rindo da sua hiperatividade.
Agora que diagnosticamos a sua doença, a cegueira temporal que te faz ver tempestades em copos d'água, precisamos entender a mecânica exata dessa alucinação. Como o seu cérebro, que é capaz de realizar cálculos complexos e processar informações abstratas, cai em um truque tão simples de perspectiva? A resposta reside em um fenômeno biológico fascinante que você carrega dentro dos olhos agora mesmo: o ponto cego. Na retina humana, existe uma pequena área onde não há fotorreceptores. É o ponto exato onde o nervo óptico se conecta ao globo ocular para levar a informação visual ao cérebro. Tecnicamente, você tem um buraco negro na sua visão. Você deveria ver uma mancha escura flutuando no seu campo visual o tempo todo. Mas você não vê. Por quê? Porque o seu cérebro é uma máquina de preenchimento. Ele pega as informações ao redor desse buraco, as cores, as texturas, os padrões, e inventa uma realidade contínua para tapar o vazio. Ele mente para você para que o mundo pareça coerente. No mercado financeiro, o gráfico de curto prazo, 1 minuto, 5 minutos, atua exatamente como esse mecanismo de preenchimento cerebral. O seu ponto cego é a tendência maior, o gráfico diário ou semanal. Quando você cola o nariz na tela para operar o day trade, o seu foco se estreita tanto que a tendência macro desaparece do seu campo de visão consciente. O seu cérebro, desesperado por coerência, preenche esse vazio com o ruído imediato. Ele inventa uma narrativa baseada nos últimos 10 candles de 1 minuto. Você vê uma sequência de 3 barras vermelhas nos 5 minutos e o seu cérebro grita: tendência de baixa, o mercado está derretendo. Ele ignora completamente o fato de que, no gráfico diário, o mercado está em uma tendência de alta fortíssima e aquele movimento de queda é apenas um respiro, um recuo para pegar impulso. O seu cérebro preencheu o ponto cego com pânico e você vendeu no fundo exato da correção. Você vendeu para os robôs que estão comprando a tendência maior. Você foi traído pela sua própria biologia. Jesse Livermore chamava isso de operar a flutuação versus operar a condição. A flutuação é o movimento aleatório, o barulho, a espuma da onda que quebra na areia. A condição é a maré, a força gravitacional da Lua que move o oceano inteiro. O trader amador, cego pelo tempo curto, tenta operar cada flutuação. Ele tenta vender no topo da ondinha e comprar no fundo da marolinha. Isso é matematicamente impossível no longo prazo. O custo operacional, spread, taxas e o desgaste emocional de tentar acertar viradas a cada 5 minutos corroem qualquer vantagem estatística. A condição, por outro lado, é lenta, pesada e inexorável. É a economia real, os lucros das empresas, os juros do Banco Central. Livermore só entrava no mercado quando a condição estava clara. Se a condição era de alta, bull market, ele ignorava as flutuações de baixa. Ele sabia que tentar operar contra a maré para pegar uns trocados era a maneira mais rápida de se afogar. Mas você, seduzido pela tecnologia e pela promessa de dinheiro rápido, acredita que pode vencer a matemática operando fractais menores. O mercado é fractal, sim. Os padrões se repetem em diferentes escalas de tempo. Um ombro-cabeça-ombro nos 5 minutos parece igual a 1 no diário. Mas aqui está a armadilha mortal. Nem todas as escalas têm o mesmo peso. A gravidade de um padrão de 1 minuto é insignificante diante da gravidade de uma tendência semanal. Tentar parar uma tendência de alta no gráfico diário, operando um padrão de reversão no gráfico de 1 minuto, é como tentar parar um trem de carga colocando uma moeda nos trilhos. Para quem está olhando a moeda com um microscópio, ela parece enorme, intransponível. Mas para o trem, o mercado, a moeda nem existe. Ele passa por cima, esmaga a moeda, esmaga a sua conta e continua subindo. Essa ilusão do fractal faz com que você reaja a ruídos irrelevantes como se fossem sinais vitais. Você vê um martelo invertido nos 2 minutos e entra vendido com a alavancagem máxima. O mercado sobe e te estopa. Você fica furioso. Mas a análise técnica diz que era venda, você grita. A análise técnica funciona, mas ela precisa de contexto temporal. Um martelo nos 2 minutos é apenas um soluço do mercado. Um martelo no diário é uma declaração de intenções.
E aqui entra o verdadeiro predador do seu dinheiro: os algoritmos de alta frequência, HFT. Eles operam na escala de milissegundos e microsegundos. Eles são os tubarões desse aquário minúsculo, onde você insiste em nadar. Quando você desce para o tempo gráfico de 1 ou 5 minutos, você está entrando na casa deles. Você está jogando o jogo deles. Eles sabem que você usa stops curtos, baseados em topos e fundos recentes. Eles sabem que você tem cegueira temporal e reage exageradamente a movimentos rápidos. Então, o que eles fazem? Eles criam volatilidade artificial. Eles sacodem a árvore. Eles jogam o preço para baixo rapidamente para acionar o seu medo e pegar o seu stop loss. Eles usam a sua liquidez para montar as posições deles na direção contrária. Eles compram o seu pânico. Livermore, mesmo sem computadores, entendia a essência desse jogo. Ele dizia: eles balançam o mercado para tirar os fracos. Os fracos não são os pobres, são os impacientes. São os cegos pelo tempo. A cegueira temporal também distorce a sua percepção de recompensa. Você acha que operar curto é mais seguro porque você fica exposto ao risco de mercado por menos tempo. Vou fazer um scalping rápido, pegar meus 50 pontos e sair. Assim não corro risco de notícia. Isso é uma mentira reconfortante. Matematicamente, operar curto é mais arriscado. Por quê? Porque o ruído, a aleatoriedade, é muito maior no curto prazo do que no longo. Em um gráfico de 1 minuto, qualquer ordem errada de um estagiário de banco move o preço. No gráfico semanal, apenas fundamentos macroeconômicos movem o preço. Quando você opera curto, você está exposto ao caos puro. Você está tentando prever o imprevisível. E pior, como o seu alvo de lucro é curto, por causa da cegueira temporal, a sua relação risco-retorno é péssima. Você arrisca 100 para ganhar 100, ou arrisca 100 para ganhar 50. Você precisa de uma taxa de acerto sobrenatural, acima de 70% ou 80%, para sobreviver pagando taxas. E ninguém, nem os melhores robôs do mundo, sustenta essa taxa de acerto operando na aleatoriedade. O verdadeiro risco não é ficar posicionado. O verdadeiro risco é não saber onde você está no mapa maior. Você está tentando navegar no meio do Oceano Atlântico, olhando apenas para a onda que bate no casco do seu barco, esquecendo de olhar para as estrelas e para a bússola. A onda te joga para a esquerda, você vira o leme para a direita. A onda te joga para a direita, você vira para a esquerda. Você trabalha muito, gira o leme o dia todo, se exaure, mas o barco não sai do lugar. Você está à deriva, sendo levado pela correnteza maior que você se recusa a ver. Livermore construiu sua fortuna de 100 milhões de dólares, bilhões hoje, operando poucas vezes ao ano. Ele pegava as grandes pernas, ele sentava na tendência e deixava o tempo trabalhar. Ele sabia que o tempo era o fermento do dinheiro. Se você corta o tempo, operando curto, você mata o crescimento exponencial da sua conta. A cegueira temporal te transformou em um operário braçal do mercado, carregando pedras de um lado para o outro, enquanto os arquitetos do mercado, que olham a planta do edifício inteiro, lucram com a sua mão de obra barata. É hora de largar a pá e pegar o projeto. Diante desse diagnóstico brutal, de que você é biologicamente cego para o tempo e está lutando uma guerra assimétrica contra máquinas que vivem no milissegundo, qual é a saída? Como um operador humano, cheio de falhas emocionais e limitado pela química do próprio cérebro, pode vencer supercomputadores que não sentem medo, não sentem cansaço e não têm contas para pagar no final do mês? A resposta de Jesse Livermore é, talvez, a lição mais difícil de aceitar em toda a literatura financeira, porque ela exige que você mate o seu ego de trabalhador. A resposta é o que eu chamo de arbitragem de tempo. Você precisa entender a hierarquia da cadeia alimentar. No mercado atual, você não tem vantagem de informação. Os bancos e fundos sabem das notícias antes de elas aparecerem no seu terminal. Você não tem vantagem de velocidade. Os robôs de HFT executam milhares de ordens antes de você piscar. Você não tem vantagem de capital. Eles têm bilhões para mover o preço contra você. Você tem migalhas. Se você tentar competir em qualquer um desses campos, tentando ser mais rápido, mais informado ou mais pesado, você será triturado. É matemática pura. Mas existe uma única variável,
uma única dimensão do mercado, onde o investidor individual tem uma vantagem esmagadora e injusta sobre os grandes fundos institucionais. O tempo. Os grandes gestores de fundos, os big players que você tanto teme, são escravos do tempo curto. Eles têm chefes. Eles têm metas de performance trimestral, mensal e até diária. Eles têm clientes ligando a cada hora pedindo resgate ou cobrando rentabilidade. Eles têm comitês de risco que os obrigam a zerar posições se a volatilidade aumentar demais. Eles são obrigados a operar. Eles têm uma cegueira temporal institucional forçada. Eles precisam gerar liquidez hoje. Você não. Você não tem chefe. Você não tem conselho de administração. Ninguém vai te demitir se você ficar uma semana, um mês ou um ano sem clicar no botão de comprar. Você tem o luxo supremo de poder esperar. Você pode ficar líquido. Você pode escolher com precisão cirúrgica o momento exato de entrar. E só entrar quando a probabilidade estiver obscenamente a seu favor. Isso é a arbitragem de tempo. É a capacidade de operar em um horizonte temporal onde a concorrência é menor e o sinal é mais claro. Enquanto os tubarões estão se matando em um frenesi de sangue pelos centavos do minuto, cegos pela espuma da água, você se posiciona na colina, observando a maré. Você não luta pela espuma, você espera a onda. Livermore dizia: "Eu fiz muito dinheiro esperando. Só esperando. Nunca foi o meu pensamento que fez o grande dinheiro para mim. Foi sempre o meu sentar. Sentar não é passividade. É uma ação agressiva de contenção. É um ato de violência contra o seu próprio impulso de agir. É a disciplina de ferro de ver o mercado subir e descer, ver oportunidades medíocres passarem, e não fazer nada até que a grande condição se alinhe. Quando você decide operar o gráfico diário ou semanal em vez dos 5 minutos, você está efetivamente saindo da jaula dos leões, os HFTs, e subindo para um terreno onde eles não conseguem te alcançar. O ruído aleatório dos algoritmos se anula no longo prazo. No gráfico semanal, a manipulação de curto prazo desaparece e o que sobra é a verdade econômica. Sobra a tendência real. A cura para a cegueira temporal exige uma mudança física e drástica na sua rotina de trader. Não é algo que você pensa, é algo que você faz. Primeiro, aumente o tempo gráfico à força. Se você opera olhando os 5 minutos, mude para os 60 minutos ou para o diário. Proíba-se, sob pena de perder a mão, de olhar tempos menores. Se você não vê o ruído, você não reage a ele. Se você não vê a vela de 1 minuto derretendo, você não vende no fundo em pânico. Você mantém a posição porque a estrutura do gráfico de 60 minutos continua intacta. Você deixa de ser um day trader de scalping, que paga contas, e se torna um position trader, que constrói riqueza. Segundo, afaste-se fisicamente da tela. Livermore, nos seus momentos de maior lucro, operava longe de Nova York. Ele ia pescar na Flórida. Ele viajava para a Europa. Ele sabia que ficar olhando o preço piscar na tela não faz o preço subir. Pelo contrário, faz você vender cedo. A tela é hipnótica. Ela induz a cegueira. Se você fez a análise, definiu o risco e entrou, saia da frente do computador. Vá viver. Deixe o tempo trabalhar. O dinheiro cresce enquanto você dorme, não enquanto você vigia. Terceiro, pare de julgar o seu dia pelo resultado financeiro do dia. Isso é crucial. A cegueira temporal faz você achar que um dia de perda é um fracasso e um dia de ganho é um sucesso. Errado. No mercado, você pode fazer tudo errado, operar contra a tendência, alavancar demais e ganhar dinheiro por sorte. Isso é o pior tipo de ganho, porque ele vicia e te ensina o comportamento errado. E você pode fazer tudo certo, seguir o plano, esperar o sinal, e perder dinheiro porque o mercado é probabilístico. Julgue o seu dia pela execução. Se você seguiu o plano de longo prazo e perdeu, foi um bom dia. Você pagou pelo risco calculado. Se você quebrou a regra, operou pelo gráfico de 1 minuto movido pela emoção e ganhou, foi um dia péssimo. Você acabou de alimentar o monstro da cegueira temporal. Você deu crack para um viciado. A arbitragem de tempo é aceitar ficar negativo ou no 0 a 0 por horas, dias ou semanas, sabendo que a sua tese é maior do que o momento.
É ter a frieza de ver o mercado cair 2% hoje e dizer, isso é irrelevante. No gráfico semanal, ainda estamos acima da média de 20. A tendência é de alta. Eu não vendo. Essa postura mental é o que separa o trader de salário do construtor de império. O trader de salário busca a meta do dia para pagar o almoço. Ele pensa pequeno, age rápido e morre cedo. O construtor de império busca a multiplicação exponencial do capital. Ele pensa grande, age lento e vive para sempre. Jesse Livermore transformou $500 em 100 milhões, o equivalente a bilhões hoje, não fazendo scalping de centavos. Ele fez isso pegando as grandes pernas de alta e de baixa. Ele surfou os tsunamis da economia, não as marolas do intraday. E para surfar um tsunami, você precisa vê-lo se formando lá no horizonte, muito antes dele chegar na praia e quebrar na cabeça dos turistas. Quem olha para a areia, o curto prazo, só vê a onda quando ela já estourou. Quem olha para o horizonte, o longo prazo, vê a energia se acumulando. A escolha é sua. Você quer brincar na areia com as crianças e ser derrubado por qualquer marola? Ou quer navegar em alto mar com os gigantes? A cura para a sua cegueira é dolorosa. Vai exigir que você faça menos. Vai exigir que você sinta o tédio de esperar o setup perfeito no gráfico diário. Mas lembre-se, no mercado financeiro, o tédio é o sentimento mais lucrativo que existe. A emoção é cara, a adrenalina custa dinheiro, o tédio paga dividendos. Amanhã, quando você sentar na frente da tela, lembre-se de que você está usando o óculos de grau errado. Lembre-se de que o agora é uma mentira. Respire fundo, dê um passo para trás, olhe o gráfico maior e pergunte a si mesmo, o que os bancos estão fazendo no mês? E só opere se a sua resposta estiver alinhada com a deles. Hoje foi um dia difícil para você, eu sei. Você operou demais. Você clicou demais. Você suou frio por movimentos que, agora que o mercado fechou, parecem ridículos no gráfico diário. Você foi vítima da sua própria biologia. A cegueira temporal te fez lutar batalhas imaginárias em um copo d'água. Eu quero te propor um desafio de cura, um detox de dopamina para salvar a sua carreira. Amanhã, quando você abrir a plataforma, você vai dobrar o seu tempo gráfico. Se você usa 5 minutos, vai mudar para 10. Se usa 10, vai usar 15 ou 60. E você vai fazer um juramento de sangue consigo mesmo. Eu só clico quando o tempo maior mandar. Se você tiver a coragem de fazer isso, se você tiver a força de vontade para parar de ser um viciado em ruído, escreva aqui nos comentários a frase da sua libertação. Eu vejo o longo prazo. Escreva para marcar o dia em que você parou de ser cego e começou a ver o dinheiro de verdade. É hora de abrir os olhos. Te vejo no próximo vídeo.